A paz do Senhor, queridos e amados irmãos aqui do canal Renato Melo. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula de nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa e querida e amada EBD. Estivemos gravando já a nossa leitura diária de hoje, de sexta-feira, dia 24, e agora vamos comentar aqui, vamos fazer um pequeno comentário de nossa lição bíblica desse dia 26 de maio de 2024, domingo, último domingo portanto, deste mês de maio, que vai falar sobre confessando e abandonando o pecado. Quem estuda, perdão, amados, quem estuda a língua portuguesa sabe muito bem que essa palavra confessando e abandonando, essas duas palavras, elas estão no gerúndio, não no particípio. Particípio seria estar a confessar ou estar a abandonar, assim como as pessoas da língua lá de Portugal falam, estar a fazer, estar a falar, estar a confessar, estar a abandonar. Porém, aqui no gerúndio, sempre termina com a terminação ando, endo e indo, sempre continuamente. Então, o cristão, só para começarmos aqui nosso estudo, nosso comentário, o cristão ele tem que sempre ter essa percepção, esse pensamento de que o cristão ele vai ter sempre que estar na situação de, perdão, mas de sempre estar confessando o seu pecado. E sempre vai estar nessa condição de estar buscando confessar o pecado ao Pai continuamente, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós transgredimos a lei de Deus. E somente quem é que pode ser perdoado dos nossos pecados? Quem é que tem o poder de perdoar pecado? Somente Deus, somente o Pai perdoa. O Filho nos perdoa. Então, nós temos que chegar a Deus tendo a certeza que receberemos o perdão de nossos pecados. Mas, todo momento, a toda hora, a todo instante, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por ato, por fala, por atitudes, e acabamos desagradando a Deus, desagradando até o nosso próximo também. Isso é verdade. Então, amados, confessando e abandonando o pecado. Não é somente confessar, mas também abandonar. Porque de que vai adiantar eu confessar o meu pecado, confessar a minha culpa, confessar que tenho algo que estou fazendo que desagrada a Deus, e eu não abandonar, e eu não deixar de mão ali aquele pecado, e eu não deixar de mão ali aquela situação que é tão nojenta às vezes, que é tão cruel, que é tão horrenda, que é tão repugnante diante de Deus. O que vai adiantar eu só confessar o meu pecado e depois voltar tudo à tona, e depois voltar a praticar o mal, depois voltar a praticar algo que desagrada a Deus? Vai ficar na verdade vai ficar me parecendo nem você pedindo perdão e confessando o pecado. Vai ficar parecendo que nós estamos somente com remorso, com medo da consequência, e não realmente querendo o perdão do pecado de Deus, mas somente pela condição de estar sentindo remorso, essa que é a palavra, essa que é a verdade, pela situação que pode ocasionar. Perdão, mas estou aqui olhando porque vira e mexe, tem algum barulho, outras pessoas que apareçam, mas é isso. Vamos aqui a nosso textual de nossa lição fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está lá em Provérbios capítulo 28, 13. É a nossa primeira parte aqui do textuário de nossa lição. Então a gente percebe, amados, fizeram um barulho ali, a gente tem que relevar. Então, quando a gente percebe aqui que o provérbio foi escrito, olha só o contexto de que a pessoa que escreveu
provérbio falou. O que ele colocou aqui? O que encobre as suas transgressões. O que a gente entende a palavra encobrir? É o que coloca por debaixo do tapete. É o que coloca em situação de oculto. Bom, peraí. É como nós estudamos na leitura. Davi, na leitura que nós tivemos aqui do dia, leitura diária, eu vou lembrar aqui, foi dia quinta-feira, o pecado do rei Davi, o ungido do Senhor. Ele colocou a sujeira para debaixo do tapete. Ele ocultou ali a situação que aconteceu com Urias, o heteu. Ele ficou com a mulher dele, premeditou a morte de Urias e ficou, por isso mesmo, ali a situação. Só que Deus usou o profeta quem? O profeta Natan, para desmascarar o erro de Davi, desmascarar o pecado de Davi, tirar a sujeira que está debaixo do tapete e expor à tona a situação que ele estava fazendo, ocultando. Dos homens ele estava abafando, o homem não saberia, poderia esconder, por muitos e muitos tempos esconderia. Só que de Deus não há nada escondido, não há nada que possa ser escondido de Deus que não possa ser revelado. Então, o que encobre as suas transgressões, o que oculta, o que esconde, o que põe para debaixo do tapete, esse aí, as suas transgressões, nunca prosperará. Ou seja, ele nunca vai prosperar no sentido de até progredir, não no sentido de progredir financeiramente ou ter riquezas, mas até no sentido espiritual também. Essa pessoa não vai crescer, essa pessoa não vai ter discernimento nenhum do Espírito Santo, porque vai estar continuando a transgredir a lei de Deus. E o que é pior, encobrindo o seu pecado, ocultando o seu pecado, escondendo algo e não revelando para Deus, e não expondo o seu pecado para Deus. Para quê? Para ser perdoado do seu pecado, de sua mazela, do seu mal, e voltar à comunhão com Deus. Nunca prosperará. Veja bem, na condição da pessoa que ela não confessa o pecado, ela continua ali no pecado. Ele diz assim: nunca prosperará, mas o que as confessa, ou seja, transgressões no sentido plural, aquele que confessar as suas transgressões, os seus pecados, as suas culpas, as suas faltas diante de Deus, esse sim, esse vai prosperar. Esse sim vai obter o favor de Deus. Este sim vai obter o perdão do pecado da parte de Deus e terá sua vida transformada e não vai ter o domínio do pecado sobre a sua vida, que é o que acontece com a pessoa que encobre, que é a pessoa que oculta, que é a pessoa que omite o seu pecado, que tenta manter somente uma aparência e não é a aparência conforme Deus quer. Então veja bem, confessa e deixa, ou seja, não permanece no pecado, não permanece na situação que está. Confessa e deixa, alcançará, perdão, misericórdia. A palavra misericórdia, que é um amor profundo da parte de Deus, é um amor profundo da parte do Senhor na vida da pessoa. A pessoa sempre vai ter o favor de Deus. Essa pessoa, esse cristão, esse crente, vai ter sempre o perdão de Deus na sua vida. Alcançará a misericórdia. Aí nós vamos para a verdade prática aqui. Verdade prática diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, a situação de nós, essa lição, confessando e abandonando o pecado. A verdade prática está dizendo para nós, para desfrutar. O que é desfrutar, meu amado? O que quer dizer a palavra desfrutar para você? Escreva aí nos comentários. Uma pessoa que desfruta do que? De um caminho de restauração e reconciliação com Deus. Um caminho de... É o que aconteceu com o nosso primeiro casal. Na quarta-feira, diz assim: o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles perderam a comunhão, eles perderam a desfrutação, ou seja, o sabor que eles tinham com o Pai, quando eles tiveram ali a queda do primeiro casal através do Satanás, que usou a serpente para tirar nossos primeiros pais dos caminhos de Deus.
eles acabaram perdendo a comunhão com o Pai, acabaram se perdendo no caminho por causa do pecado da desobediência. Eles acabaram perdendo esta comunhão, a comunhão que eles tinham sincera com o Pai, acabaram perdendo por causa do pecado da desobediência, porque transgrediram a lei de Deus. Esse primeiro pecado foi o primeiro pecado dos nossos primeiros pais. Precisamos reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado. Confessar é dizer, é lançar diante de Deus: aqui está o meu pecado, eu estou pondo o meu pecado, Pai, estou pondo aqui na tua frente, diante de ti, o meu erro do alvo. O pecar quer dizer errar o alvo, e nosso alvo é Cristo. Então a pessoa acaba mostrando: aqui eu errei o alvo, eu não acertei o alvo, eu errei, estou aqui para reconhecer que eu quero acertar, que eu quero me reconciliar contigo, que eu quero voltar às primeiras práticas de amor que eu tinha contigo. E abandoná-lo de uma vez por todas, seja o pecado do adultério, seja o pecado do homossexualismo, seja o pecado da pornografia, da mentira, da idolatria e todos os pecados que são obras da carne. Tem que ser confessado e abandonado de uma vez por todas. Para quê? Para ter o favor de Deus, para desfrutar novamente da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso título. Já falamos sobre o título da lição, já falamos do texto áureo e da verdade prática. Vamos para uma pequena pausa e voltamos já com a nossa leitura da Bíblica em Classe.